O assunto de hoje é caridade. Muitas pessoas têm o hábito de fazer doações, muitas pessoas são naturalmente generosas e isso acaba refletindo em obras de caridade. Mas muitos também fazem isso por mera formalidade, como se fosse uma obrigação social. E é exatamente isso que o capítulo. Vamos ler? A suprema caridade do mundo, esse é o tema. A verdadeira caridade não se resume a uma caixa de esmolas, tampouco a benevolência de um cheque alcança todos os anseios da humanidade. Doar alimento, roupa, dinheiro aos menos afortunados é somente o princípio, o jardim de infância da caridade legítima. Há meios mais altruístas e puros de manifestá-la. A caridade é uma forma instintiva de alcançar a justiça, suaviza a aspereza do cotidiano, permitindo a superação dos abismos do pecado e da loucura humana. Alimento para corações famintos, é força para os batalhadores e fonte de ternura para o enfrentamento das fraquezas. Sua maior grandeza, entretanto, consiste na obediência à regra divina. Não julgueis. O verdadeiro símbolo da caridade são as escalas de julgamento, suspensas pela mão da justiça. Estão tão perfeitamente posicionadas que nunca repousam. Não imaginam parar por um momento para pronunciar o julgamento final. Cada segundo acrescenta o grão da prova a cada lado da balança. Ciente de sua própria fraqueza e fragilidade, o homem não ousa arrogar para si a prerrogativa divina de pronunciar um julgamento, ou um julgamento severo ou final sobre nenhum indivíduo. Busca treinar a mente e o coração para obter maior precisão, pureza e delicadeza em observar o equilíbrio, em que pesem os personagens e respectiva reputação que o rodeiam. É lamentável que tantas palavras grandiosas acabem sendo degradadas. Ouvimos as pessoas dizerem: gosto de estudar o caráter das pessoas nos carros e nas ruas. Ora, elas não estão observando muito, são meras características superficiais. O estudo do caráter não é um quebra-cabeça que se possa resolver rapidamente. O caráter é sutil, elusivo, mutável e contraditório. Uma estranha mistura de hábitos, esperanças, tendências, ideias, motivos, fraquezas, tradições e memórias, em mil faces diferentes. Existe apenas uma qualidade necessária, a perfeita compreensão do caráter. Se o homem a tiver, poderá ousar julgar. A onisciência, ou seja, a plena sabedoria. A maioria das pessoas assume o caráter como revisor de provas que lê um grande poema. Seus ouvidos estão surdos para a majestade e para a música dos versos. Os olhos não veem a genialidade do autor. Ele está ocupado em localizar a vírgula incorreta, o espaçamento errado, a letra tipográfica inadequada. Seu olho é treinado para as imperfeições, fraquezas. Os homens que se orgulham de sua astúcia, descobrir os pontos fracos, a vaidade, desonestidade, imoralidade, intriga, mesquinhez dos outros, pensam que compreendem o caráter. Conhecem apenas parte dele, somente as profundezas nas quais alguns podem se afundar. Ignoram a altura que poucos conseguem se elevar. Otimista é quem pode se relacionar com a humanidade durante algum tempo, sem se tornar cínico. Não podemos saber que objetivos os homens traçam para a sua vida. Podemos saber quais desses homens os atingiram. A caridade é uma forma instintiva de alcançar a justiça. Nós os julgamos por seus resultados, imaginamos uma infinidade de razões que lhes terão passado pela mente. Pessoa alguma, desde a criação, foi capaz de viver com tamanha pureza e nobreza a ponto de ter sido poupada do julgamento errado dos que a rodeiam. É impossível escapar da imagem distorcida de um espelho côncavo ou convexo. Dissabores sobrevêm, logo surgem os que dizem: é punição. Mas como sabem? Estiveram espiando pela fresta da porta do paraíso? Quando a tristeza e o fracasso nos atingem, nós os consideramos como encomendas que deveriam ter sido entregues em outro local. Vigiamos demais o jardim vizinho, deixando de cuidar do nosso.
Algumas garrafas foram encontradas no mar, distantes centenas de quilômetros de onde foram jogadas. Estiveram ao sabor do vento e do tempo, carregadas pelas correntes marinhas até alcançarem um destino inimaginável. Nossas palavras de julgamento, descuidadas e irreverentes, sobre o caráter de uma pessoa, muitas vezes ditas com leveza até inocência, podem ser carregadas por correntes desconhecidas e causar tristeza, pesar e vergonha ao inocente. Um sorriso irônico, um dar de ombros ou um silêncio, especialmente longo, podem arruinar em um instante a reputação que homens e mulheres demoraram anos para construir. O único movimento de mão é capaz de destruir a delicadeza geométrica de uma teia de aranha. Nem todas as forças do universo poderiam refazê-la. Não precisamos opinar tanto quanto pensamos que devemos. Estamos na era dos julgamentos rápidos. O hábito é intensificado pela imprensa sensacionalista. 24 horas após um grande assassinato, é difícil encontrar alguém que não tenha opinião formada a respeito. Essas pessoas, em grande parte, aceitam a versão da mídia e, para sua própria satisfação, descobrem quem foi o assassino e o condenam, sentenciando-o. Afirmam suas decisões com toda certeza e força de quem teve o livro da vida aberto e iluminado diante de si. Se existe uma situação em que a atitude do agnóstico é bela, é o julgamento dos outros. Ele tem a coragem de dizer: eu não sei, faltam informações. É preciso escutar os dois lados. Até lá não emitirei nenhum julgamento. Abster-se de julgar é a forma suprema de exercer a caridade. Estranho que se reconheça o direito de qualquer criminoso a um julgamento justo e aberto e que se condene sem direito de defesa amigos queridos apenas com provas circunstanciais. Confiamos na evidência de nossos sentidos, no implícito, e permitimos que isso leve como uma maré a fé poderosa que nos faz companhia por anos. Notamos que a vida se torna sombria, a esperança esmorece, as recordações antes preciosas se transformam em sensação de perda, aflição e dor. Juízo apressado, passível de esclarecimento, em breves momentos de explicação paciente, afastou o amigo de nossa vida. Somos assim injustos com aqueles que nos são muito caros, como agimos com os demais? Não sabemos acerca das provações, tristezas, tentações enfrentadas por quem nos cercam, dos travesseiros umedecidos por lágrimas, das tragédias que podem estar escondidas atrás de um sorriso, tampouco de afeições secretas, lutas e preocupações que encurtam a vida e deixam suas marcas em cabelos prematuramente embranquecidos e em uma personalidade alterada e quase recriada em poucos dias. Costumamos dizer a quem parece calmo e sorridente: você deve ser muito feliz, deve possuir tudo o que deseja. Pode ser, entretanto, que naquele momento a pessoa esteja enfrentando sozinha uma fase de intensa tristeza, mordendo os lábios para manter os sentimentos sob controle, quando a vida parece uma agonia sem fim. Então, frases como aquela podem levá-lo a se sentir isolado, separado do restante da humanidade, como se estivesse habitando outro planeta. Não ousemos aumentar o fardo de outrem com o nosso julgamento. Se mantivermos os lábios cerrados, poderemos controlar a mente e deixar de analisar as atitudes das outras pessoas, mesmo em pensamento. Exercitemos diariamente o autocontrole de desligar o processo de julgamento, assim como desligamos o gás. Eliminemos orgulho, paixão, sentimentos pessoais, preconceitos e mesquinhez da nossa mente. Assim, emoções mais elevadas e puras ganharão espaço como o ar preenche o vácuo. A caridade não é uma fórmula, mas uma atmosfera. Caridade no julgamento, buscar bondade latente nos outros em vez do mal escondido. É necessário olhar caridoso para notar a borboleta ainda no casulo. Vamos adiante. Se pretendemos alcançar toda a glória de nosso privilégio, que é a da dignidade da existência verdadeira, façamos nosso o lema da suprema caridade do mundo: não julgueis. Sabe que é emocionante isso, porque eu acho que todo mundo, em alguma fase da vida, já passou por um momento de extrema dor, talvez a perda de alguém,
ou talvez uma desestabilidade financeira, ou a perda do emprego, ou a perda de algo que lhe era muito caro. E às vezes essa pessoa está fazendo um esforço tão grande para ficar em pé e os outros ao redor só julgando, né? Nossa, mas a pessoa está numa situação dessas e está sorrindo. O que é isso? Eu não estou falando? Parece uma hiena. Você já parou para pensar quão forte essa pessoa tem sido? O esforço profundo que ela faz, talvez, para levantar da cama e enfrentar um dia? Então lembre-se, a maior caridade é o não julgamento. Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. E assim nós terminamos lindamente esse capítulo. Conta para mim, o que você achou dele? Você concorda? Você é daqueles que está sempre julgando? Eu confesso que de vez em quando eu me pego julgando as pessoas. É um defeito grave e ele precisa ser corrigido. Mas é isso. Um beijo, fica com Deus e até o próximo capítulo.